Como prometido, rapidamente eu quero trazer para vocês um pouco sobre o rascunho numa prova discursiva. Quando você recebe a prova discursiva, sempre vem ali a parte do rascunho e a parte que a gente chama de definitiva, que tu vai entregar ali para ser avaliada. Muita gente utiliza o rascunho escrevendo toda a redação e não é assim que se faz. Tá? O rascunho, ele é importante. Claro que nos treinos, quando eu estou conduzindo um curso, né, de discursiva, é interessante que esse aluno treine rascunhar de fato, porém, a melhor forma de utilizar um rascunho é você colocar as ideias. Então, se é uma dissertação e a gente precisa ter a introdução, depois cada um dos parágrafos de argumentação ou desenvolvimento, na sequência o encerramento ou a conclusão. Como que eu posso rascunhar isso naquela folha de rascunho? A introdução, ela, enfim, é uma parte muito sucinta, é um resumo do que está sendo trazido e abordado na redação, então eu nem colocaria nada, só colocaria introdução para que você lembre de fazer essa introdução. Nos desenvolvimentos eu colocaria item 1, item 2 ou item 3, tantos quantos forem, e aí sim você parte para a ideia central. O que você vai abordar em cada um dos itens, tanto 1, 2, 3 e por aí sucessivamente. E na conclusão, você já tem que ter o teu posicionamento, né? Se é uma pergunta que exige o seu posicionamento. E aí você já coloca qual vai ser o seu posicionamento e naquela parte você traz um pouco, né, daquilo que foi abordado nos seus desenvolvimentos. Então, esse é o rascunho. Você coloca a ideia central na introdução, do desenvolvimento, o ponto que você vai abordar. Se a gente está falando em uma questão jurídica, é importante você citar ali, lembrar, já deixar no rascunho a jurisprudência que tu vai citar, os pontos que você irá abordar, favoráveis, contrários, né? Supondo que você tenha que opinar na conclusão, já em cada desenvolvimento, coloque a sua opinião em relação a isso, ou qual fonte, doutrina, enfim, qual lado você se posiciona, né? Isso se for um texto que exija posicionamento, eu abordo isso nos cursos de discursiva. E na conclusão, o ponto que você vai opinar, né? E também trazendo ali uma possível resposta para aquele questionamento que o examinador fez, tá? Em não sendo um texto opinativo, você vai encerrar, você vai fazer um fechamento na conclusão. Então é importante essa sequência do teu texto harmonizado entre introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, certo? Treinem o rascunho. Outra coisa que eu sempre coloco para os meus alunos, tempo, tá? Então você procura agilizar e organizar o seu rascunho em torno de 20 minutos, tá? No máximo, falando de um texto aí de 30, 60 linhas. 20 minutos tá mais do que suficiente para você organizar as ideias. E aí você passa para o texto definitivo. E aí as pessoas sempre me perguntam, ok, mas e se eu errar na hora que eu estiver passando para a folha definitiva as ideias? O examinador não vai considerar e você não vai perder tempo por rasurar, tá? Você fechar entre parênteses e riscar a letra ou a escrita que tu colocou de maneira errônea, ela não é descontada, tá? A rasura é você sair riscando o teu texto inteiro. Isso você vai ser penalizado. Mas, simplesmente, errei, não era essa palavra que eu queria escrever, entre parênteses, um risco no meio e tá mais que suficiente. Não vai me sair rabiscando, pintando prova definitiva. Certo? Espero ter ajudado vocês e eu trago aqui depois mais algumas questões, alguns pontos para que você tenha um texto limpo e apurado.